Boa noite a todos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos seus lares, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito dos anjos guardiões e dos espíritos protetores. Mas antes de nós falarmos deles, vamos fazer a nossa prece, porque o melhor anjo que nós temos na nossa vida é o nosso Pai Celestial. E nós nunca podemos nos esquecer de rogar o seu amparo, a sua misericórdia e o seu amor para com todos nós. Então eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Jesus, que é o nosso mestre, amigo e irmão maior, a quem rogamos que nos abençoe em mais esta oportunidade em que aqui nos reunimos, encarnados e desencarnados. E rogamos, Senhor, que possa nos favorecer o entendimento, possa nos trazer o conforto, possa nos proporcionar o alívio para as nossas dores do corpo, também para as nossas aflições da alma, para que em espírito e verdade, antes de tudo, nós possamos ser um bom aprendiz nesta Santa Serra. E confiantes no vosso amparo, é que humildemente pedimos a permissão de Deus para, em vosso nome, Senhor Jesus, podermos dar por início a nossa pequena participação em mais esta reunião evangélica desta Casa Espírita. Que assim seja. Olá, tudo bem? Olá para quem eu não vi, os demais eu já cumprimentei. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre os espíritos protetores e os anjos guardiões, né? A gente às vezes acaba fazendo uma certa confusão, né? E a gente acaba misturando e achando que é tudo a mesma coisa, né? Mas existem algumas diferenças. O propósito é sempre o mesmo, né? Que é ajudar, mas existem algumas diferenças que são importantes que a gente possa entender um pouco melhor. Mas antes de qualquer coisa, né, só se justifica nós falarmos sobre os espíritos protetores, os anjos guardiões, né, diante da necessidade de proteção. Se não houvesse necessidade de proteção, né, não haveria necessidade de nós estarmos falando, né, da presença desses irmãos na nossa vida. Tá? Mas por que será, né, que Deus, na sua sabedoria, proveio a todos nós com essa figura ímpar na nossa trajetória? Esse acompanhante ou essa dama de companhia, porque às vezes o espírito protetor, né, é uma mulher. Né? A gente costuma falar o espírito protetor é como se, né, nós estivéssemos esquecendo o empoderamento feminino, que também tem do lado de lá, tá, gente? Né? Então, os espíritos, né, ou as nossas irmãs, muitas delas, né, desempenham esse nobre papel, né, assistindo e amparando, né, aqueles que aqui estão na Terra. Né? E por que isso acontece? Isso acontece porque ser um protetor indifere do gênero. Né? Tanto pode ser um homem como pode ser uma mulher. Tá? Mas falávamos há pouco, né, que só se justifica falarmos deles se nós pararmos para pensar, né, ou pensarmos, melhor dizendo, né, por que Deus proveio a todos nós, né, com a companhia desses amigos espirituais. E certamente isso se dá porque nós estamos num mundo que ainda é um mundo de provas e expiações. Né? A gente gosta de dizer que, ou melhor, nós gostamos de falar, né, de fazer toda uma apologia em relação ao mundo de regeneração. Né? E de fato, nós estamos numa transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. Mas esta ainda não é a realidade da Terra. Né? A realidade predominante na Terra ainda é uma realidade de muitas dificuldades, né? Onde todos nós estamos nos defrontando a todos os instantes com as dificuldades dos outros que nos cercam, mas também estamos convivendo ou tentando conviver com as nossas dificuldades próprias. É isso que caracteriza o mundo de provas e expiações, né? É um mundo onde
ainda predomina mais o mal do que o bem, aonde nós temos, né, que constantemente estarmos nos esforçando e nos desdobrando, entendeu? Para nos afirmarmos de fato em relação à prática do bem. Né? Por quê? Porque por maiores, né, por maior que seja a nossa boa vontade, muitas das vezes a gente dá aquela escorregada e quando vê, já fez o que não devia ter falado, já fez o que não devia ter feito, já falou o que não devia ter falado, porque as nossas tendências inferiores nos levam a isto. Né? Nós, nos planos inferiores, como ainda é a Terra, não é um plano primitivo, mas ainda é um plano que está ali nos primeiros degraus da escala dos mundos. Né? Nós ainda temos uma tendência muito grande de nos arrastarmos ou sermos arrastados, né, pelo nosso eu antecedente. E quando nós falamos o eu antecedente, nós estamos falando das nossas jornadas anteriores. Né? Hoje só tem sentido nós falarmos disto a partir do momento que a gente reconhece e acredita que nós não nascemos no berço, que todos nós já tivemos outras existências. Né? Como a gente costuma sempre dizer, né? Todos nós já tivemos na nossa jornada outros RGs, outros CPFs, né? E agora estamos aqui, um novo corpo de carne, uma nova existência, mas um espírito velho. É tudo novo, gente, mas o espírito é velho. E é exatamente esse espírito velho, né, que acaba fazendo com que nós mesmos, acabamos atraindo das nossas personalidades anteriores, daquilo que nós fomos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós fizemos, nós acabamos atraindo ainda muito mais as nossas imperfeições, né, do que as nossas bondades, as nossas virtudes. É isso que nós dizemos, que a gente pende muito mais ainda para o erro do que para o acerto. A gente acerta com esforço e erra com uma facilidade impressionante. É óbvio que, além desse nosso eu antecedente, também a gente conta, né, com aqueles espíritos que estão do outro lado da vida, né, e que não têm o menor interesse que a gente progrida, que a gente evolua. Né? E às vezes as pessoas perguntam, mas Edson, por que esses espíritos pensam assim, agem desse jeito? Nós costumamos dizer que a vida no mundo espiritual não é muito diferente da vida que existe na Terra. Né? Da mesma forma como nós encontramos pessoas aqui na Terra que têm o prazer de fazer as coisas, ou melhor, têm o prazer de ver os outros sofrendo, porque eles sofrem. Ou seja, se eu sofro, por que os outros têm que ser felizes? Né? Se eu passo por essa dificuldade, por que os outros têm que ter facilidades? Né? Então, da mesma forma como existem pessoas na Terra que são assim, no mundo espiritual não é diferente. Existem muitos espíritos que têm o prazer de ver-nos sofrer porque eles mesmos sofrem. São almas enfermas, são almas doentes, num estado ainda de inferioridade, pensam, sentem e vivem no mundo desta forma. E espalham por onde passam e onde estejam as suas inferioridades, as suas tristezas, né? As suas malquerenças, né? Ou seja, as suas derrocadas. Então nós vivemos num mundo que, por excelência, não é um mundo fácil de viver. Né? Qualquer um de nós, quando olha ao nosso derredor, nós chegamos a esta conclusão. Né? A Terra, né, está nesse processo de transição, né? Querendo sair de um mundo de provas e expiações, querendo entrar no mundo de regeneração, mas principalmente esta transição, ela é muito dificultosa. E aí, não basta só que a gente tenha boa vontade. Nós precisamos ter força de vontade. Porque se nós não tivermos força de vontade, as nossas tendências puxam a gente para trás, ganham um empurrãozinho também daqueles espíritos que não querem a felicidade nem o progresso de ninguém, e aí a gente fica sempre em círculos, né? Rodando em círculos. Deus, na sua sabedoria, antecipando ou antevendo
que esta era a realidade, né, dos seus filhos. Que seus filhos passariam por esta fase primária ainda da evolução, né? Eu costumo dizer que não é uma fase obrigatória, né? Mas é uma fase necessária. Quando a gente fala obrigatória, às vezes as pessoas falam assim, nossa, então todo mundo tem que sofrer? Não, obviamente que não, né? O sofrimento é uma consequência das escolhas que nós fazemos. Todos nós fazemos escolhas. Se elas vão trazer para nós motivos de felicidade ou motivos de infelicidade, aí é uma consequência das ações praticadas. Então Deus, né, que criou leis que regulam a nossa evolução, e uma dessas leis é a lei do progresso. Ou seja, todos nós fomos criados simples e ignorantes, e todos nós seremos perfeitos um dia. Todos nós seremos felizes um dia. A felicidade está na perfeição. E a felicidade relativa está na aceitação. Duas coisas diferentes, né? Então, aquilo que nós poderíamos chamar de um estado de felicidade absoluta está na perfeição. Mas todos nós, no mundo em que nós vivemos, podemos ser relativamente felizes. Ser relativamente felizes implica no quê? Que nós teremos momentos melhores, momentos não tão melhores, né? Mas tudo vai do olhar que nós damos para as coisas que acontecem na nossa vida, né? Às vezes, determinadas situações, elas são situações que, como às vezes as pessoas dizem, isso é um castigo de Deus. Não, não é um castigo de Deus, né? Deus oportuniza para todos nós situações tendentes a lapidar o nosso ser. O que significa esse lapidar o nosso ser? Desenvolver o nosso intelecto, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, aperfeiçoar o nosso senso moral, o nosso discernimento, a nossa capacidade de fazer escolhas com autonomia, para que nós não sejamos dependentes de ninguém encarnado e de ninguém desencarnado também. Então, certas situações que por vezes se apresentam na nossa vida, e às vezes situações desconfortáveis, às vezes situações de dor, às vezes situações de perdas, às vezes são testes que se apresentam para todos nós. E tudo vai do olhar que nós temos para esses testes. Tudo vai da forma como nós enxergamos. Às vezes, naquilo que nós estamos enxergando uma perda, não é uma perda, é uma salvação. Perdi a hora do embarque. E a gente volta, né? Agradecendo a Deus, gente? Não. Nunca a gente volta agradecendo a Deus porque perdeu a hora do embarque, né? Depois a gente fica sabendo que o trem descarrilhou, o avião caiu, o carro bateu, o ônibus tombou. E aí quando chega nessa hora, a gente fala, ufa, mas esquece de agradecer a Deus por ter perdido a hora do embarque, né? Então é isso que nós precisamos compreender. Certas situações por vezes, né, tudo depende do olhar que nós damos. Quando nós tivemos, há muitos anos atrás, aquele incêndio do Joelma, do Andraus, né, que foram até historiografados, né, pela dimensão que aquilo alcançou na nossa cidade de São Paulo. Posteriormente, vários relatos espirituais foram se apresentando. E vários relatos de quem estava no prédio e de repente desceu para tomar um café. E justamente naquela hora começa a pegar fogo. E o relato de familiares daqueles que não deveriam estar no prédio. Mas de repente, exatamente naquele dia, ele entrou no prédio e não pôde sair. Vocês veem, gente, como que, né, são coisas que para nós parecem ser tão imponderáveis, mas elas não são imponderáveis. Quando a gente passa a analisar essas questões sob o prisma espiritual, a gente começa a entender melhor a sabedoria de Deus, os mecanismos de reajustes que
que são da própria lei. E a lei que ela é exata e perfeita. A lei que não atribui a ninguém e nem cobra de ninguém absolutamente nada que não esteja na exata responsabilidade pendente que o passado às vezes demora, mas ele apresenta a fatura para todos nós. E não cobra de quem não tem nenhum débito com aquilo. Aqueles que deveriam estar lá no Andraus, no Joelma, e desceram para tomar o seu cafezinho e não estavam, não perderam a vida naquele local, é porque de fato não tinham dívidas com aquilo. Então é isso que nós queremos dizer, que muitas das vezes nós não temos um olhar espírita sobre estas questões. Ter um olhar espírita implica que diante das situações que se apresentam na nossa vida, a gente tenha desenvolvido essa capacidade de nos remeter ao passado, de sentir a nossa alma. Nós temos um juízo que nunca nos engana. O juízo da nossa consciência. Ninguém precisa dizer se a gente está certo ou se a gente está errado, se a gente merece ou se a gente não merece. Se nós ouvirmos a nossa consciência com imparcialidade, nós reconheceremos que Deus não erra, que suas leis são sábias e justas. Mas este é um Pai que nos foi apresentado por Jesus, que é um Pai de misericórdia. É um Pai de amor, é um Pai de justiça. Quando nós falamos é um Pai de justiça, implica dizer o quê? É um Pai que dá a cada um de acordo com o seu merecimento. Nem favorece a um, nem desfavorece a outro. Não é isso? Mas a sua justiça, ela é banhada pela misericórdia. São aqueles casos que às vezes a gente reencarnou e em face dos nossos débitos passados, às vezes era para eu perder um braço. Mas aquele braço está sendo tão útil para mim. Está sendo tão útil para a caridade. Gente, para que eu vou perder um braço que está sendo tão útil para a caridade? Ah, não, mas tem a lei do passado. Não, esta é a lei que antecede a que Jesus nos apresentou. Que era a lei do olho por olho, dente por dente. Tirou o braço do outro no passado, agora vai perder o braço nesta. Essa não foi a lei apresentada por Jesus. Jesus nos apresentou a lei de amor. E a partir da lei do amor, nós passamos a compreender a misericórdia de Deus que se aplica na sua justiça. Então, isto significa que, independente das dificuldades que nós tenhamos, dos problemas que nós tenhamos, a justiça de Deus se aplica banhada pela sua misericórdia. Ou seja, às vezes nós viemos para passar determinadas situações, mas pela prática da lei de amor, pela prática da lei de caridade, pela nossa resignação, pela nossa resiliência, pela nossa abnegação, essa cobrança é atenuada ao mínimo necessário. Ao mínimo necessário. Isso é a misericórdia de Deus. E é dentro desta mesma misericórdia que nós vamos encaixar a figura dos nossos espíritos protetores e dos nossos anjos guardiões. Quem não os tem? Às vezes a gente encontra as pessoas e fala assim, não, eu não tenho, porque tudo que é de desgraça acontece na minha vida. Não é possível que esse espírito protetor não me ajude. Gente, não tem nada a ver com o espírito protetor. O espírito protetor na nossa vida, ele não está para eximir de nós aquilo que nós temos que passar. Ele não está para tomar as decisões que somente nós podemos tomar. A sua função é outra.
A sua função é nos inspirar à prática do bem e não fazer o bem por nós. É nos intuir nas boas ações e não fazer as ações por nós. O que normalmente acontece é que a gente fica sempre consultando os nossos espíritos protetores para que eles resolvam as coisas por nós. E quando eles não nos respondem, a gente acha que eles não estão presentes na nossa vida. Não é isso? Ah, não me respondeu, não está presente. Não. Ele responde o que ele pode. Às vezes, meus amigos e amigas, o melhor conselho é o silêncio. Vocês já pensaram em tentar explicar alguma coisa para alguém que não tem condições de entender? Vai sair mais confusa do que quando entrou. Assim agem os nossos espíritos protetores. Muitas das vezes, o seu silêncio já é uma resposta que cabe a nós interpretarmos. E por que esses espíritos agem assim? Para não interferir no livre-arbítrio de todos nós. Para não subtrair de nós duas coisas. Uma, responsabilidade. Vocês já imaginaram chegar no mundo espiritual? Olha que situação confortável. A gente chega no mundo espiritual, aí a gente pega a nossa ficha lá e a gente vê o rosário de coisa que a gente fez e não devia ter feito. Qual a saída? Fiz porque meu espírito protetor falou que era para eu fazer. É uma saída confortável. Eu só fiz o que me disseram para fazer. Agora vamos pensar também o reverso. A gente faz as melhores coisas da nossa vida inteira. Aí a gente chega do lado de lá. Quem tem o mérito daqui? Eu ou o Espírito? Então é isso que os Espíritos protetores não querem. Nem eles querem ficar nem lhes cabe ficar com a responsabilidade que é nossa, e nem lhes cabe tirar o mérito que é nosso pelas coisas boas que nós fazemos. Porque, afinal de contas, embora nós ainda estejamos no mundo de provas e expiações, nós fazemos muitas coisas boas. É que às vezes nós temos uma tendência de só acreditar que a gente faz as coisas erradas. A gente ouve tanto falar nessas questões que a gente começa a acreditar que a gente está aqui na Terra por um castigo. Não, gente, nós não estamos na Terra por um castigo. Nós estamos na Terra porque nós estamos numa escola e precisamos passar por todas as salas de aula. E a Terra é essa sala de aula. Eu não entro no primeiro ano do ensino fundamental e já sou alçado ao último ano do curso superior. Nós temos que seguir o nosso, degrau a degrau, o nosso escalonamento. Então, a figura desses espíritos na nossa vida, de modo algum, é fazer por nós aquilo que cabe a nós fazermos. Mas por que a gente interpreta que é para fazer dessa forma? Pelo seguinte, porque a gente leu no Evangelho que está escrito lá: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Está escrito. Mas não está escrito que quando a gente bate, a porta tem que abrir naquela hora. Quando a gente pede, a gente tem que receber naquela hora. Isso não está. E também não está escrito que quando a gente bate, temos que ser atendido na hora que a gente quer. Tudo tem sua hora e tem o seu momento. Então, esta condição nossa ainda de espíritos em situação de aprendizado e de evolução é que faz com que todos nós tenhamos que passar por certos apertos na vida, por certas dificuldades na vida, por certas doenças na vida, por certas perdas na vida,
E de modo algum isso significa que Deus esqueceu de nós, que a gente não merece nada disto, ou que o nosso espírito protetor estava cochilando na hora que a gente entrou naquela situação. Significa apenas e tão somente que nós temos necessidades. E Deus oportuniza para nós oportunidades de nós nos tornarmos pessoas melhores. A gente costuma sempre dizer, qual é a melhor forma de você exercitar o perdão? Não é quando você está de frente com alguém, né, que é aquele espinho na tua cara? Não é. Como é que você vai exercitar perdão, gente? Quando tudo dá certo. Quando tudo funciona, está tudo lindo, maravilhoso. A gente só ia exercitar o prazer. Que o perdão não, né? Então, a gente exercita as nobres virtudes diante da adversidade. É que a gente não quer isto. Isso quando a gente não transfere a responsabilidade para o colo de Deus, né? Mas não. Cada um tem aquilo que merece e que necessita. E quando a gente tem uma resignação diante disto e uma compreensão diante disto, a gente ressignifica as ocorrências da nossa vida. Então, quando eu olho para alguns meses atrás e vejo aquele pico da pandemia e gente morrendo para lá e gente morrendo para... Eu já não vejo mais aquilo como uma maldição, como eu vejo aquilo como a lei de Deus oportunizando para a humanidade o que a humanidade precisava. Eu vejo a lei de Deus retirando da terra quem não precisava mais ficar na terra. Como nos ensinam os espíritos superiores, né? Alguém que está num encarceramento não vê a hora da chegada da sua liberdade. Ninguém que tinha uma pena para cumprir, depois que cumpriu a sua pena, quer continuar no cárcere. Por que nós vamos ser tão egoístas de querer que aquela pessoa que não precisa mais estar na terra, continue na terra? Ah, mas é porque é o meu ente querido. Bom, o seu ente querido vai continuar ente querido, apenas ele não precisa mais estar no corpo de carne. Ou será que nós, quando pudermos alçar esse voo da liberdade, vamos preferir ficar no cárcere? Não. Nós não vamos pensar diferente. Quando nós já cumprimos o nosso papel e a nossa alma anseia por essa liberdade, nós queremos voltar para o nosso mundo originário. Mas como nós ainda temos todas essas confluências de situações na Terra, Deus provê a nós recursos auxiliativos para nos ajudar, gente. Então a figura do nosso espírito protetor, que às vezes é um espírito familiar, às vezes é um espírito familiar, que numa melhor condição, estando do outro lado da vida, se predispõe e de acordo com a sua condição espiritual, às vezes lhe é concedida a oportunidade de continuar auxiliando-nos em alguma medida. Porque os espíritos familiares nem sempre são tão evoluídos acima de nós para poderem assumir certas responsabilidades maiores. Já os espíritos protetores, vejam, os espíritos familiares é uma coisa, em que pese ele tenha desencarnado, esteja ali tentando nos ajudar, eles não têm toda a evolução para auxiliar em tudo que nós eventualmente necessitaríamos. Auxiliam porque amam, porque estimam, que querem o bem, mas não têm toda a sabedoria. E aí o nosso erro em querermos que
esses espíritos familiares tenham a pronta resposta e a pronta condição de nos ajudar em tudo aquilo que a gente precisa. Mas além dos espíritos familiares, nós temos também os espíritos protetores. Esses já não. Esses já costumam ser espíritos de uma condição mais evoluída e que podem assumir responsabilidades maiores. Às vezes, até nos acompanhando em mais de uma encarnação. A gente nasce, vive, ele está ali, a gente desencarna, volta a reencarnar de novo. Ou seja, às vezes é um compromisso particular que ele tem, ou uma missão que ele assumiu junto a nós, e às vezes ele vai nos acompanhar em mais de uma encarnação. Mas também ainda não são espíritos de uma perfeição. Então, também não podem responder e assumir todos os encargos que, por vezes, a nossa inferioridade demandaria. Então, tem mais evolução que a gente, mas não são espíritos perfeitos. E aí nós vamos chegar nos anjos guardiões. Esses já não. Esses quase sempre são espíritos muito mais evoluídos do que nós e que, independentemente dos espíritos familiares que nos acompanham, dos espíritos protetores que nós tenhamos, nós temos acima de todos eles esses anjos guardiões. Às vezes são espíritos que já chegaram a um grau de perfeição e que não respondem apenas só pelo Edson, só por ela, só por ela, só por ele, só por ele. Às vezes respondem por coletividades, dada a evolução espiritual que aquele irmão alcançou. E assim nós iremos encontrar os espíritos que respondem pelas famílias, nós iremos encontrar os espíritos que respondem pelas cidades, nós iremos encontrar os espíritos que respondem pelos países, e nós iremos encontrar os espíritos que respondem pelos planetas. E é aí que nós vamos encontrar nosso Senhor Jesus Cristo. É o espírito que, dada a sua evolução espiritual, foi concedido por Deus a outorga de cuidar desta humanidade. E é por isso que quando Kardec pergunta a respeito exatamente desse ponto, os espíritos superiores respondem a eles que Jesus é, para nós, humanidade da Terra, o melhor modelo e aquele que nos deve servir de guia e mestre. Vem, como há todo um escalonamento, vem, gente, que quando a gente pensa que a gente está sozinho, tem muito espírito querendo ajudar a gente. Temos os espíritos familiares, temos os espíritos protetores, temos os anjos guardiões, temos espíritos que se afinizam conosco. Mas tem uma coisa muito importante: não adianta ter todos esses espíritos e pegarmos na mão errada. Porque às vezes, ao invés de eu pegar na mão do meu espírito protetor, eu pego na mão do meu espírito obsessor. Aí eu pergunto, o problema é meu ou é deles? Não. Você fala assim, mas esses espíritos, eles deixam acontecer isso? Deixam. Se os nossos amigos protetores estão falando aquilo que a gente precisa, falando no sentido de nos inspirar, para interferir no nosso livre-arbítrio, e a gente não dá ouvidos, e prefere dar ouvidos para o outro lado, nada como um dia após o outro, para que diante das experiências, das dificuldades e dos sofrimentos que às vezes se apresentam, a gente possa descobrir por nós mesmos que é melhor pegar na mão desse aqui e não na mão daquele ali. Então, na verdade, meus amigos, o que nós queremos dizer hoje
né, que não é fácil viver na Terra por ser um mundo de provas e expiações ainda. Não é fácil viver na Terra porque ainda somos espíritos em provas e expiações, que temos muitas provas e expiações pela frente. Mas, diante de todas essas dificuldades, nunca esqueçamos que Deus colocou ao nosso lado bem mais do que apenas um espírito para tomar conta da gente. E que se nós pegarmos nas mãos deles, as dificuldades continuarão existindo, mas certamente nós teremos mais resignação diante das doenças, das dores, dos sofrimentos, diante das provas necessárias. Não veremos mais como um castigo, não veremos mais como uma maldição, nós veremos como uma grata oportunidade que Deus está nos dando de testar a nossa fé, de testar as nossas promessas. É isto. Então, não vamos desanimar diante das adversidades da vida. Está difícil, mas está difícil para todo mundo. Mas amanhã vai melhorar. Está ruim, mas está ruim para todo mundo. Mas amanhã será um outro dia. E se a gente começar a trazer isso para nós, nós vamos começar a deixar de lado a descrença, o desânimo. Nós estamos vivendo num mundo, gente, com muita gente desanimada. A alegria. Nós precisamos banhar-nos da esperança, porque amanhã é um outro dia. Hoje não foi um bom dia, mas amanhã é um outro dia. E se a gente acreditar que a gente não está sozinho, que nós temos todos esses amigos e que não estão lá por acaso, eles estão lá porque assumiram um compromisso de estar conosco, eles sempre estão do nosso lado, em todos os momentos de nossa vida. Mas nós precisamos pegar nas mãos deles. O restante, meus amigos, ensinam os espíritos superiores que a humanidade já tem tudo quanto necessita. Nós já temos um evangelho que Jesus nos apresentou, que é o mais seguro roteiro para que nós possamos progredir e chegar à felicidade. E nós temos Deus, que é o nosso Pai. E se nós que ainda somos espíritos imperfeitos, mas somos tão zelosos e nos desdobramos tanto para proteger os nossos filhos, não tenhamos a menor dúvida que o nosso Pai Celestial tudo faz para que nós possamos sair dos planos de infelicidade e inferioridade e chegarmos nos planos de felicidade e de perfeição. Que Jesus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, só podemos agradecer aos benfeitores espirituais que aqui estiveram conosco, nos ajudando, nos estimulando, nos fortalecendo, para que possamos caminhar com sabedoria, com disposição e coragem. Jesus foi o instrumento por excelência que Deus se valeu para consolar a nós, para esclarecer a nós, para nos servir de modelo, a fim de chegarmos à perfeição. Abençoa, Senhor, para que possamos nos banhar destas energias e em espírito e verdade nos enchermos de disposição para olhar para a vida
como a mais bela oportunidade de que carecemos para fazermos a nossa transição evolutiva. Que essas vibrações de paz possam envolver os nossos lares, nossos familiares que lá estão, maridos, esposas, filhos, pais, encarnados e desencarnados. Que possamos ver os nossos lares envolvidos por estas energias. Vamos nos olhar também, meus amigos, a nós mesmos. E vamos nos sentir nesse instante como uma poderosa luz derramando-se sobre nós, como uma cachoeira de águas límpidas e cristalinas, renovando as nossas energias diante das dificuldades da vida. E assim, Senhor, agradecidos que somos por tudo, só podemos encerrar esta participação agradecendo a Deus através daquela prece que o Senhor nos ensinou, aquela prece que contém todas as nossas necessidades, aquela prece quando o Senhor nos ensinou a dizer a Deus: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas, Senhor Jesus, é estarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. E através desta prece, nós humildemente agradecemos a Deus e pedimos a Ele a permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação, a nossa reunião evangélica nesta casa espírita. Que assim seja. E assim, meus irmãos e irmãs, que Jesus abençoe a todos, tenham um feliz retorno aos seus lares, uma boa noite a todos. Aos irmãos dos seus lares também. Até a próxima oportunidade.